Como eu disse da outra vez, falar de oração não é fácil, porque o melhor da oração é quando nós oramos, quando nós conseguimos falar com aquele com quem é realmente responsável por responder a nossa oração. Existe uma diferença muito grande entre oração e intercessão. Nós comentamos aqui há dias atrás, e hoje nós estamos falando sobre isto, sobre intercessão. Porque orar é falar com Deus, expor a Deus aquilo que está dentro de você. Interceder é você falar com Deus sobre aquilo que está dentro do outro. Diferente, bem diferente. Porque para mim interceder por você, eu preciso que você seja pelo menos comigo sincero, para mim não entrar numa briga que não é minha e não ver resposta porque você não foi sincero. A verdade é essa, não é? Você já pensou? Você entrar numa confusão, que é o caso, você partir para a briga com Satanás pela tua vida e você está mentindo para mim. É difícil. Por isso que quando Jesus, entrando no texto que nós lemos aqui já, foi lido aqui, Jesus passou a noite orando, foi justamente porque ele tinha pelo menos alguns propósitos que fossem realizados na vida dos discípulos. E por que não dizer na sua e na minha? Porque nós somos discípulos de Jesus. Ainda que não andamos com ele fisicamente, mas estamos com ele espiritualmente falando. Por isso, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6 e verso 12. E enquanto isso, quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Vou dizer a igreja em casa, mas vou dizer aquele que hoje está com vontade de estar aqui e não pode. Porque muitos estão com o desejo de estar na casa do Senhor. Eu falei algo para o pastor esses dias, e eu quero abrir esse parênteses aqui, que a DEF tem sido um oásis para muitas vidas. Para a minha vida particularmente, ela foi um oásis. Mas eu estou numa dúvida problemática muito grande, porque eu estou vendo, se você não viu, a geografia do globo mudando. Você percebeu que a geografia está mudando? Por que está mudando? Porque aonde chega um oásis, nasce um vulcão, irmão. A igreja DEF anda soltando fogo pela Europa. E eu nunca vi o oásis jogar fogo, mas o vulcão nasce ali. E a geografia vai alterando, porque aonde vai cuspindo fogo, Deus vai tratando diferente com cada um. Amém? Vamos lá, Lucas 6 e 12, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Esse é o texto que foi lido já aqui, o texto áureo da lição, que enfoca o fato de que Jesus passou uma noite de oração. Na verdade, Jesus não passou uma noite de oração. Essa noite em questão está sendo levantada. Mas a vida de Jesus era uma vida de oração. Por quê? Porque ele era o espelho a qual nós teríamos que olhar e nos espelhar nele para fazermos iguais, ou quase iguais. Por que eu digo isso? Porque todos nós, irmãos, temos que ter um referencial na vida. E a vida do cristão, vou dizer para você, não existe se não houver Cristo nela. Porque o cristianismo só existe por causa do Cristo. Não é por causa de qualquer outra pessoa, mas é por causa do Cristo. Faltou Cristo, não tem cristão. Simples assim. Então, quando Jesus, por ser o exemplo, assim como nós temos que ser o exemplo em tudo que nós fazemos, Jesus era o exemplo para que nós olhássemos para Ele e nós encontrássemos nele um referencial para nós. É como um farol que você vê aí no mar,
tem o farol, que as pessoas, os navios, os barcos se guiarem, é Jesus. Que coisa melhor é você se guiar por Jesus. Às vezes as pessoas são guiadas pelos outros, pelos pensamentos. E diga-se de passagem, a internet tem um monte de gente guiando gente. E eu acho interessante alguém dizer assim: eu estou seguindo fulano. Pai, eu estou seguindo Jesus. E ele não está na net. Eu não conheço o canal de Cristo na net. Mas existe um canal fora da net que me liga a ele, me faz segui-lo, que é direto com o céu, que chama Espírito Santo. A net tem gente instruindo gente que nem sabe do que está falando. Nem sabe. E por isso que muitas das vezes as pessoas se perdem. Mas, vamos lá. Como já foi falado, a palavra-chave é intercessor. E o intercessor é aquele que se coloca à disposição para guerrear por você a sua peleja. Agora, detalhe, não é guerrear por você, mas é guerrear com você. Porque há muita gente que transfere a sua responsabilidade para o outro e quer ficar na vida boa. E não é assim. Não é assim. Carregar fardo, irmão. Desculpa lá, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Certa feita eu fui ao supermercado, coisa que todo mundo faz. E aí quando eu cheguei no supermercado, e a minha esposa, eu vou falar porque ela sabe disso. A minha esposa, não, o que eu vou falar agora é que ela sabe também, mas ela não escondo nada dela. Mas é assim, a minha esposa, quando ela vê que eu saio, se eu for ao mercado comprar 1 quilo de açúcar, eu entro no mercado, pego 1 quilo de açúcar e vou embora. Não olho nem para o lado, pego o açúcar e vou embora. Se olhar para o lado é uma tentação, né? Sai comprando tudo. Então eu sou capaz de entrar e sair, sim. E naquele dia eu demorei para voltar, ela falou: o que tu fez no mercado? Demorou tanto. Eu tinha encontrado um casal na porta do mercado. E aquele casal, aí quando cumprimentamos, e a irmã começou a contar a história e tal, e tal, e tal, e tal. E as dificuldades estavam passando e não deixava eu falar. Eu falo muito e ela não deixava eu falar. E eu ficava escutando ela e o marido falando. No final da conversa eu falei assim: pera, assim, posso falar agora? Assim, pode. Mas ó, antes do senhor falar, o senhor não vai mandar eu orar, né? Pois é, irmão, eu ia começar a conversa por aí, mas já que a senhora já terminou, é isso aí. Porque, irmão, não adianta lamúrias e lamentação, já tem Jeremias que faz muitas. Faça a sua parte. Comece a falar com o dono da obra. E você vai ver o que ele vai fazer. É muito bom quando a gente encontra soluções. Mas as soluções, elas não vêm de homens. Os homens podem te dar conselhos, que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, pega os conselhos que todo mundo te dá, põe na balança, põe diante de Deus, e Deus vai te dizer o que está certo e o que está errado. Mas fora disso, irmão, não vai a lugar nenhum. Não vai. E como a gente fala de intercessão, a gente vê que eu gostaria de destacar algumas questões aqui, que não estão na lição, mas indagamos sobre isso. Por exemplo, pelo menos 2 perguntas. O que identifica ou evidencia uma vida de comunhão com Deus? Quais seriam os passos para a gente ter uma vida de comunhão com Deus? Se eu perguntar aqui quantos me conhecem, alguns, é claro, já me viram aqui algumas vezes, já me viram pelos corredores, vou dizer: não, eu conheço o pastor Celso. Não, eu vou falar para você: você não me conhece. Você só me vê. Se você quiser me conhecer, vai morar na minha casa e andar comigo. Aí você vai me conhecer. Assim é muita gente com Deus, de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Porque quando começamos a andar com Ele, começamos a conhecer quem é Ele. Se a nossa vida está sem Ele, você não é conhecido como ninguém, irmão. Ninguém.
E às vezes eu me pego dando risada assim à toa, porque eu vou escutando algumas conversas assim, no paralelo, de pessoas que dá a impressão assim que tem uma vida, e que na grande verdade a nossa vida com Cristo, ela é totalmente diferente daquilo que muita gente pensa. Agora, outra questão: quais seriam os reais motivos de Jesus orar pelos discípulos? Sabe por quê, irmão, Jesus orou tanto pelos discípulos? Porque ele ia embora. Quando alguém diz que vai sair de perto de você, a primeira coisa que abate em você é o tentar te ver sem poder te ver. Bate aquela saudade daquelas palavras que alguém um dia falou para você. E diga-se de passagem, naquele tempo não tinha Bíblia. Hoje você conhece Jesus pelo que está escrito na Bíblia, mas naquele tempo não tinha Bíblia. Os discípulos começavam a sentar e conversar sobre as coisas que Jesus falava. Você já imaginou? Eu fico pensando, aqueles dois estavam no caminho de Emaús, começavam a falar: rapaz, pois é. Aí pensava que ele era aquilo que a gente vê diferente, né? Aí morreu. E aí Jesus se apresenta no meio deles, começa a conversar com eles, e vai conversando com eles. E eles nem aí para Jesus, nem aí para Jesus. Tanta intimidade que tinha, nem aí para Jesus. Quando sentam para comer, que parte o pão, que Jesus desaparece, aí alguém diz assim: era Jesus. Aí diz o outro assim: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava para nós das Escrituras? Ou seja, precisaram sentir arder para saber que ele estava junto. Nós não precisamos sentir, irmão, ele está conosco. Porque tem muita gente que, eu vou ser sincero, você entra no culto frio e sai gelado, fala a verdade. Tem dia que você vem acabado, irmão. Você vem empurrado, você vem arrastado. E quando você sai daqui, se você não saiu transformado, é porque você não deixou Deus fazer na sua vida. Porque ninguém entra na casa do Senhor de uma forma e sai igual. Em momento algum. Ah, mas pastor, ninguém veio até mim, me abraçou, me pôs a mão na cabeça. Não tem problema não, irmão. Porque aquele que está aqui, está aí. E o que ele fala aqui, chega aí. E o abraço que você quer, ele vai dar em você aí. Ainda que ninguém faça, mas ele faz. Ponto. Esse é um ponto que Jesus orava pelos discípulos. Por quê? Porque ele sabia da sua partida. Toda vez que a gente tem aquela sensação, ele dizia assim, penso eu, né? Jesus devia pensar assim: quando eu for embora, do que será que eles vão pensar, como vão agir, como vão falar? E aí Jesus, nessa oração sacerdotal, porque olha, os discípulos sabiam orar. Vou abrir esse parênteses aqui, porque os judeus são de oração. O problema é que eles não tinham intimidade na oração. Por isso que Jesus ensinou a oração modelo. Quando orarem, oraram assim: Pai nosso que está no céu. Porque eles tinham oração, naquela oração comum, de achar que Deus está do outro lado do véu, que jamais poderiam ser alcançados a não ser através do sacerdote. Mas quando Jesus fez assim, ó, Pai nosso, Jesus falou assim, ó, abre o véu, entra e fala direto com ele. Por isso que quando Jesus morre, que expira na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E eu fico imaginando o sacerdote que estava ali, que viu a cena, o desespero que foi ele conseguir bater os olhos em cima da arca do outro lado, que não era para ele ver. Por quê, irmão? Porque abriu-se o véu do templo para que você possa falar direto com ele. Esse é um ponto. Agora, a oração, primeiro ponto da lição, diz assim que a oração por uma vida de comunhão com o Pai. Comunhão, irmãos, quer dizer ter tudo em unidade, tudo junto, porque comunhão significa intimidade,
Isso significa companheirismo. Companheirismo. Ou seja, ainda que eu esteja só, eu tenho um companheiro que é fiel e vai me ajudar sempre. Por isso que quando Jesus fala sobre isso, ele fala dessa forma, porque nessa primeira parte nós podemos destacar pelo menos 3 pontos importantes. O primeiro, relacionamento, meditação na palavra, e ainda falamos sobre uma vida que glorifique a Deus. Porque, irmão, relacionamento com Deus, ele tem que ser muito mais além do que nós imaginamos. Eu não sei qual foi o seu relacionamento, por exemplo, com os seus pais. Seu pai foi daquele que sentou, conversou, te orientou, ou sua mãe em relação às meninas. Não sei. Mas você pode ver uma coisa: quando o filho não está bem, o pai às vezes não percebe, mas a mãe nota rápido. É ligeiro nisso. Também saiu de dentro dela, né? Ela sustentou, segurou. Ela levou 9 meses, que nem a nossa irmã está carregando aí 9 meses. Se ela não souber, ninguém mais sabe, irmão. Mãe é um negócio que só Deus pode entender. Nem nós, pai, entendemos nada. Porque nós assumimos a posição de provedores do lar. E a mulher da manutenção do filho. E essa manutenção já é desde a barriga, depois amamentando, depois cuidando. Aí o filho está com a dor de dente, mas não, isso é toma uma cibalena, que nem existe mais. Toma um remédio qualquer aí, mas olha, a mãe fala assim, não, isso é coisa para mais além. A mãe sabe. Mas o caso aqui não é a mãe. E é por isso que Jesus trouxe uma coisa diferente, irmão. Porque o relacionamento não é com a mãe, mas é com o pai. O pai que a Bíblia chama de pai das luzes, aquele que conhece e sabe todas as coisas de que nos gerou. Com o pai. Por isso que existe uma certa dificuldade de relacionamento, muitas das vezes, porque nós, os varões, às vezes somos meio assim, estranhos, né, para ter relacionamento com os filhos, mas nós precisamos aprender melhor. Então, quando ele fala de relacionamento com Deus, Jesus ora assim, pediu ao Pai para que os discípulos se aprofundassem no conhecimento dele, conhecessem melhor a Deus. Porque conhecendo melhor a Deus, irmão, você pode passar para outras pessoas quem é Deus realmente. Ontem lá no meu consultório, você já sabe, entrou um rapaz, cara, ele está até assistindo agora, que eu aproveitei e dei o nome para ele que estaríamos ministrando agora à tarde, ele deve estar vendo. Ele falou, eu vou assistir, eu vou para o Porto, mas eu vou assistir. Eu falei, então olha, segura aí, veja bem. E esse moço, ele falou um negócio, começou a falar algumas situações que ele está vendo no mundo, e eu percebi na conversa que ele não era uma pessoa normal. Normal, quando eu digo assim, igual nós. Você conhece algum extraterrestre? Olha para o lado que você vai ver um. Nós não somos desse mundo, irmão. Então, e eu vi que ele tinha umas expressões que não tinham a ver com esse mundo. E uma determinada hora que deu uma brecha, eu fui falar de Jesus para ele. E começamos a conversar. E ele falou assim para mim assim, olha, seu Celso, teve o dia que eu resolvi, de coração, corpo e alma, entregar-me verdadeiramente para Jesus. E depois daquele dia, minha vida mudou. Olha, você conhece, irmão. Você conhece quem não é desse mundo. Por que eu digo isso, irmão? Porque quando nós temos uma vida com Deus, aonde você for, você é notado. Aonde você for, as suas expressões são diferentes. Por quê? Porque nós não somos iguais às pessoas lá fora. O povo lá fora não tem esperança, mas nós temos uma esperança viva, que ora por nós. Relacionamento com Deus. E ele ainda cita o texto de Oséias 6:3, que diz que prossigamos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe uma expressão que eu acho muito linda? Não está aí, mas está no livro de Jó. Porque a gente vê o livro de Jó no meio, quase no meio da Bíblia, mas não é.
O livro de Jó, segundo os historiadores, é o primeiro antes de todos os livros, porque a história de Jó antecede a muitas coisas antes da criação aqui, antes da formação dos livros, pela história de Jó. Mas Jó, ele tem uma expressão que me chama a atenção, que ele diz assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque quando ele só ouvia falar, ele já fazia aquilo. Irmão, presta atenção, irmão. Se só de ouvir falar, ele já sacrificava a Deus, seus filhos tinham pecado. Imagina depois que ele conheceu a Deus, o que ele não fazia. Porque nós temos um problema muito sério. Nós queremos ver para crer, e na verdade nós temos que crer para ver. É diferente. E eu tenho que tomar cuidado, senão daqui a pouco eu não sei se eu prego ensinando ou se eu ensino pregando, mas tá bom. A grande verdade, irmão, é que se eu conheço, eu sei que ele pode fazer. Agora, ele saber que ele podia fazer sem conhecer, só de ouvir falar quem era Deus, é coisa muito linda. Isso chama-se fé. Muito bem. Dentro disso nós encontramos também a meditação e a prática da palavra. Por quê, irmão? Tem um texto que eu não separei com os meninos ali, mas eu queria que eles colocassem, Mateus 7, versos 24 e 26, que diz assim, ó, Mateus capítulo 7, faz favor, versos 24 e 26. Esse texto, ele fala assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode parar. Vai para o verso 26. Verso 26 diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre. 27 diz o quê? Que eu não pedi, olha lá: compará-lo-ei com o homem insensato. Simples assim. A prática, ouvir e praticar. Porque eu sou só ouvir, eu sou comparado àquilo ali, a um homem insensato. Por quê? Porque eu não pratico aquilo que eu ouvi. Se eu não pratico é porque eu também não aprendi. Porque todo mundo que vai para um curso qualquer, ou faculdade qualquer, ele vai primeiro ouvir e depois ele tem que praticar. Porque se ele não praticar, aquilo que ele ouviu fica em vão. E nós temos um problema de vir, muitas das vezes, ouvir, e não praticamos nunca. E a oração intercessória também é um ato de prática. Se eu não começar, ó, vou me oferecer para você, hein? Se você começar a orar pela minha vida, como intercessor meu, você vai me ajudar e você vai ser ajudado por Deus. Se você não começar a pegar alguém, ou o exemplo de alguém, ou a vida de alguém, ou a dificuldade de alguém, para interceder por ele, você nunca vai saber o peso da intercessão. Somente da oração. Podemos orar aberto para todo e para todo mundo, mas interceder é algo específico. Específico. Terça-feira nós tivemos uma reunião, vou abrir um parênteses aqui. Tivemos uma reunião aqui com o pastor. Eu e os irmãos, quer dizer, eu fui convidado junto com a diretoria, estar numa reunião com o pastor. No final dessa reunião, durante a reunião, eu pedi a intercessão, lembra? Pela vida de uma amiga, uma irmã que veio conosco, a esposa de um presbítero que veio comigo do Brasil, que mora em Alcobaça. Ela foi acometida de um mês para cá de algumas dores de cabeça, umas coisas assim e tal, e foi fazer um exame, um TAC, e no TAC descobriu que tinha uma massa no cérebro, e aquela coisa toda, de repente foi fazer passou uma convulsão, e tinha que operar urgente, da hora para outra. Os médicos em Coimbra não sabiam o que fazer, como ia resolver. Naquela terça nós oramos, na quinta tinha operado, 100% tirado da cabeça, e está em recuperação para a glória de Deus. Hoje existe um grupo de campanha que ela ainda está sedada, porque abriu a cabeça, e ela está sedada, mas está no hospital se recuperando, e os médicos já falaram, vai ser lenta a recuperação. Nós queremos que não, porque Deus é Deus de coisas rápidas, e o que Ele faz mesmo.
mas é interceder. E existe um grupo de oração, pessoas que fizeram até mesmo um relógio de oração, 24 horas orando por essa vida, porque eu creio que Deus vai completar a boa obra. Esse é o peso da intercessão. Voltando aqui, somente com a meditação da palavra de Deus é que podemos conhecer a vontade de Deus. E essa palavra, ela pode gerar em nós alegria, prosperidade, vida eterna e por aí vai. Como que eu vou conhecer? Praticando a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque se eu não a praticar, quer ver um exemplo? Existe um grupo no Brasil, em São Paulo, chamado de Morev. Não sei se alguém já ouviu falar, mas existe o Morev. O Morev foi criado lá por volta dos anos 89, 90. Hoje ele está assim precisando de muita ajuda. Morev quer dizer Movimento de Recuperação de Vidas. Sabe como é que ele nasceu? Depois de um culto, noite de chuva, tá o irmão com a esposa e a filha indo para casa. E aí um mendigo na calçada vira para o irmão e pede uma ajuda. O irmão virou para ele, deu um folhetinho e disse: Deus te abençoe, Jesus pode te tirar desse lugar. E deu as coisas e foi embora. E o mendigo, usado por Deus, ali foi usado por Deus, irmão, virou para ele e falou assim: é bonito, pastor, é bonito. O senhor vai para casa, vai jantar, vai deitar na sua caminha quentinha, e eu continuo aqui esperando Deus mandar alguém. Aquilo mexeu com o irmão. O irmão pegou aquele mendigo, levou para casa, deu banho, trocou de roupa, pôs ele para morar com ele, e o Morev nasceu ali. Nessa época que eu estou falando para vocês, 89, 90, eu conhecia pessoas do Banco Banespa que se juntavam e enchiam 3 a 4 carros de comida para levar para o Morev, era para ajudar as pessoas que tiravam da rua. Então a nossa prática da palavra, ela não pode ser somente na palavra, Deus te abençoe. Não, tem que ter ações. E Jesus ensinou isso aí, olha, pode parecer que está fora da lição, mas não está escrito aí, mas eu vou te dizer, sabe como é que Jesus ensinou isso para os discípulos? Via um cego, olha, saía vendo. Aí eles olhavam, ele podia ter dito, Deus te abençoe, saía vendo. Via um paralítico, ele podia também dizer, Deus te abençoe, saía andando. Via alguém doente, olha, leva no doutor fulano e Deus te abençoe. Não, saía curado. Nós fomos chamados para sermos abençoadores, irmão. Abençoadores. E se nós não formos esses que abençoam alguém, não adianta a gente dizer Deus abençoe, porque Deus vai ter que esperar por outro se apresente para abençoar. Olha, ele diz assim, ó, uma vida que glorifique a Deus. Jesus, enquanto esteve na terra, viveu para glorificar a Deus em todos os seus atos. E aí eu vou entrar num detalhe aqui, ó. Tudo que fizemos deve ser para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 33, olha só. Olha lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Alguém às vezes pensa assim, mas até comer é para a glória de Deus, claro. Porque a Bíblia fala umas coisas interessantes. O apóstolo São Paulo deixou a gente assim mesmo nos apertos. Quando ele diz assim, olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Ou seja, é para a glória de Deus. Não escandaliza teu irmão, não. Deixa de comer carne na frente dele para ele não ficar escandalizado. E siga a sua vida. Se você vai comprar alguma coisa que você acha que pode escandalizar alguém, não escandalize seu irmão, não. Faça tudo para a glória de Deus. Porque a glória de Deus, irmão, é o que interessa. Porque quando você chegar em qualquer lugar, até o seu trabalho, quando você for fazer, faça o melhor, irmão. Se você pode até estar meio chateado aí, que nem alguns ficam reclamando às vezes pelos cantos,
por causa do salário, é pouco, meu irmão, mas faça o melhor a si mesmo, sabe por quê? Porque o teu patrão vai botar os olhos em você, vai ver que você faz o melhor, e por causa disso ele pode até te aumentar. Mas se você for igual aos outros, relapso, faz de qualquer jeito, foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Quando você for pescar, pesque sabendo como é o melhor da pesca. Quando você for evangelizar, use a sua melhor palavra, use o seu melhor jeito. Seja você em qualquer lugar alguém que olhe e diga assim, como de alguém lá atrás olhou para aquele Elias e disse assim, ó, aí vai um santo homem de Deus. Pela forma de andar, pela forma de agir, pela forma de falar. Para isso é que Jesus intercede, para que nós façamos a glória de Deus transparecer em nossa vida, irmão. Porque eu não creio no evangelho que reforma. Reformar é pegar coisa velha e dar uma lapidada por dentro para ficar melhor, pintar por fora, fica aqui nem um sepulcro caiado. Mas quando o evangelho nosso que transforma, ele joga no chão e faz de novo para a glória de Deus. E você sai uma nova criatura. O evangelho que transforma. Porque reforma, eu já trabalhei com isso, eu sei o que é isso. Só Jesus. Aquele material de terceira categoria que alguém compra e quer que você faça o serviço de primeira. Você olha para aquilo e fala, Deus me ajuda. Todo mundo pega o piso velho, quer botar o novo, quer botar em cima do velho. Você chega pocando tudo pro chão. Você fala, por quê? Porque embaixo. Ah, não, porque o pedreiro não servia, não era bom, né? Não, aqui embaixo tinha coisa feia. Tem que arrumar. E é assim que Deus faz em nós, tira tudo que não presta para pôr o que é novo. Agora ele diz assim também uma coisa, e o nosso caráter, irmão, ele vai sendo moldado conforme conhecemos a Deus. Conforme nós vamos conhecendo a Deus, ele vai moldando. Outro dia eu até comentei com os irmãos aqui que eu estou com algo na minha cabeça falando sobre o barro na mão errada. O barro na mão errada. Quem não sabe trabalhar com o barro, irmão, deforma o barro todo. Mas aquele que sabe trabalhar com o barro, ainda que ele parta na sua mão, ele faz uma coisa nova e bem feita. Se o barro está na mão errada é problema. Mas isso é para outra história. Mas por quê? Porque Deus vai moldando você pela sua palavra. E qual é o segredo da moldagem de Deus? Não é por fora. Porque se você for ver como é que é formado um vaso, o barro está na roda e a mão é por dentro, dando a forma que está por fora. Pode reparar. Não é apertando por fora, porque senão não vai ter o buraco. Ele abre ali e vai moldando ele por fora. Porque Deus começa primeiro dentro de nós, para aquilo que está dentro reflita para o lado de fora. Se nós não soubermos isso, amado, nós vamos tentar aí se moldando, se maquiando de crente e precisando ser salvo. Precisando ser salvo. Quem quer ser sal da terra, irmão, luz do mundo, tem que aprender a praticar a palavra de Deus, porque senão nós estamos com um problema. Agora, a oração, ponto 2, diz que a oração por perseverança, alegria e livramento. Olha que oração sacerdotal, vem completando. Primeiro ele fala de um ponto na vida, agora ele vem sobre perseverança, alegria, livramento. Perseverança, irmão, está falando de perseverar na verdade, no caminho, na fé, na comunhão, em tudo. Como dizia lá nos Atos Apóstolos, no partir do pão, na comunhão, está junto, perseverante. O que é ser perseverante, irmão? Insistente. Insistente. Não é parar na primeira barreira, não é parar na primeira dificuldade. Ah, não, olha, eu lembro, não sei quantos conhecem um pastor japonês chamado Hidekazu Takayama. Hidekazu Takayama, ele disse que, ele pregando um dia, eu achei muito interessante a expressão dele,
Porque ele dizia assim, olha, todo mundo que perguntava assim para mim, então japonês, tu quer ser o quê? Ele falou assim, eu quero ser pregador. Aí todo mundo dizia assim, eu nunca vi japonês pregador. E até hoje também não vi outro. Mas ele disse que no dia que deram oportunidade para ele pregar, ele achou o versículo, botou o dedo dentro da Bíblia, fechou a Bíblia com o dedo dentro e subiu. E naquele afã de subir, ele fechou a Bíblia e tirou o dedo do lugar e não sabia onde estava mais. Aí diz assim, qual é a solução do crente pentecostal? Vamos orar. O povo fechou os olhos, ele fez aquela oração que Deus mandou fogo e ele desceu, nem pregou. Mas ele não deixou, porque se você for olhar a história desse homem no Brasil, ele rodou o Brasil e fora do Brasil com caminhões fazendo cruzada evangelística e ganhando almas para Jesus. Se a primeira dificuldade que apareceu, que japonês não prega, ele está lá provando que pode pregar para a glória de Deus. Você não pare com as dificuldades, você persevere. Não quer dizer que alguém diz assim, porque quando a coisa está difícil é que Deus está no negócio. Também não é bem assim. A coisa está difícil, então vai orar, porque Deus pode estar te bloqueando e você não está sabendo. Mas tem uma coisa, Deus vai te fazer ver aonde você está errando e como você tem que melhorar. Ele faz isso. Depois ele fala assim, ó, sobre alegria, mesmo na ausência de Jesus, ter alegria. Os discípulos, porque você não pode estar sem a ausência de Jesus. Se ele mora dentro de ti e você disser, eu não tenho Jesus comigo, então nós temos um problema aí. Vamos ter que ver essa casa como é que está. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E alguém interpreta errado esse texto, achando que não, eu sou forte, então Deus está alegre. Não é bem assim não, meu amigo. Porque quando você acha que você está fraco, é quando você está forte. Mas por que você está forte? Porque o Senhor está alegre e está trabalhando na tua vida. Então o Deus está alegre e você está se fortalecendo no Senhor. Então seja alegre. Não seja aquele crente carrancudo, iracundo. Não, seja alegre. Por quê, irmão? Porque a alegria do Senhor, ela move por dentro de nós. E era isso que o nosso Jesus estava dizendo. Porque quem produz essa alegria em você, chama-se Espírito Santo. Quer ver um texto lindo? É quando vai se buscar Rebeca. Eliezer vai buscar Rebeca para casar com Isaac. Isaac está lá esperando a noiva e Eliezer vem trazendo Rebeca. E a Bíblia diz que Rebeca vinha perguntando para Eliezer como é que era o noivo. E você acha que o coração dela ia se fechar? Não, estava se alegrando porque ia conhecer alguém diferente. E quando ela vê Isaac lá no meio do campo, ela pergunta assim, quem é aquele lá? Ele fala assim, é o meu Senhor. Ela se cobre. O coração dela estava alegre. E a Bíblia diz que Isaac a recebeu, a conheceu e se tornaram um casal. O que eu olho com isso? Eu fico alegre, irmão. Porque no tempo que nós estamos aqui, o Espírito Santo vai ministrando palavra, explicando para nós quem é o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor. E vai chegar o dia que esse céu vai se abrir, ele vai surgir aí, vai nos levar embora, e nós vamos ter um encontro com ele nos ares, para a glória de Deus. Por isso que tem que ser alegre, irmão. Você tem essa alegria dentro de você. Ah, pastor, mas eu pago aluguel. Olha, dá a mão para mim, eu também pago. Eu pago água, luz, eu também, meu filho. Olha, tem dia que é apertada a coisa. Botija de gás acaba, pois lá em casa é igual. Olha, nós estamos igualzinho. Só que tem uma coisa, o Senhor que está nos esperando na glória, está enchendo no nosso coração de alegria, que tudo isso vai passar, mas lá em cima vai ser só alegria com Ele. Vai se alegrando desde já. Agora, diz assim também, olha, livramento. Por que livramento, irmão? Porque o mundo jaz no maligno. Você não pensa que em volta de você é tudo alegria na vida desse povo? Eu vejo lá, olha, o irmão ali está meio
Ezequiel, né? Ezequiel deve estar vendo também. A gente ali em Lisboa está tendo as festas juninas, né? Eu vi tanta coisa montada lá e tanta festa e tanta. E eu fiquei pensando, o que será que é isso? Eu lembrei que era junho, né? É festa junina. Quase toda a praça, não é não? Quase toda a praça lá em Ezequiel, lá em Lisboa. Quase toda a praça lá em Lisboa está tendo festa. Não é festa, é arraial, é arraial. E hoje eu peguei um passageiro e falou assim para mim assim: noite boa vai ser daqui 2 domingos. É mesmo? É a última, é aquela mais assim. Eu falei, tá bom, olha, é nessa que eu tô fora. Por quê, irmão? Porque o povo tá ali numa alegria, numa festança, e bebe, e come, aquela coisa toda. E sabe Deus, quando acaba a festa, o que acontece? E nós estamos aqui, ó, comendo do pão da vida, tomando da água que veio do trono de Deus. Aleluia! E vamos fechar essa festa ainda com um vinho que vem do Espírito Santo para a nossa vida nova. Nós somos o único povo, irmão, que comemos na terra água, pão e água, e no céu vamos viver de pão e vinho. Pode ver, a Bíblia diz isso aí. Chega lá, vamos comer pão e vinho, pão da vida e vinho da alegria. Coisa que as pessoas interpretam. Alguém ainda chega assim para mim. Eu trabalhava com uns homens que pegavam o vinho e falavam assim: bendito aquele que transformou água em vinho. Eu falei, é pena que não transformou sua vida ainda. Porque na verdade, irmão, a nossa transformação não é pelo que se come, pelo que se bebe, mas por aquilo que Ele fez em nós, a alegria que está em nós. Livramento por quê? Porque o livramento ele vem justamente porque aí fora, irmão, o mundo está se matando, mas Deus está nos guardando. Deus está nos guardando de tantas coisas. Eu não sei se eu falei aqui para os irmãos, semana passada, eu fui fazer uma corrida lá em Corroios. Fui pegar uma pessoa, eu levei alguém até a Caparica e vim voltando. Peguei uma pessoa e fui levar uma pessoa lá em Corroios. E lá em Corroios tem uma estrada que vive cheia de água. Mesmo sem chover, vive cheia de água aquela estrada. Porque passa um lençol freático por baixo. E eu estou indo na estrada e eu comecei a ver aquela água toda, eu sabia qual era a situação. E eu tinha que virar numa rotunda à esquerda. E quando eu vou virar, está uma fila de carro. E aí eu vi lá algumas coisas montadas lá. Falei, bom, a câmera está abrindo um buraco, fazendo alguma coisa, tem que esperar a vez de passar. Dali a pouco volta alguém de moto e diz assim: não dá para passar, não dá para passar. E eu falei, do que ele está falando? Que eu olho, irmão, sabe por que não dá para passar? Porque a terra abriu embaixo e um carro caiu dentro. Bem onde eu ia passar. Eu falei, ô Jesus, eu te louvo, que mais um pouquinho era eu que ficava nesse buraco se o Senhor não me livrasse. Porque a gente não sabe o que acontece, mas Deus vai te livrando por onde tu passa, irmão. Deus é que te livra. Graças a Deus lá ninguém se machucou. Foi só o veículo que caiu com a metade e ficou dentro do buraco. Um buraco abrindo no meio do chão. Quem espera isso? Ninguém espera. Mas o Senhor é aquele que cuida, irmão. Graças a Deus ninguém se machucou. Sabe por quê? Porque quando eu saio de manhã, eu costumo fazer uma oração para o Senhor livrar, guardar a gente na estrada, no caminho. E não só a mim, mas aqueles que estão conduzindo também. Porque tem cada condutor aí que só Jesus para ter misericórdia. Mas é o Senhor que livra. Agora, ponto 3 da lição, ele diz assim, ó: oração por santidade, unidade e frutos espirituais. Como fica isso? Santidade quer dizer separação total do mundo. Essa é a definição. Não sou eu que estou dizendo. Separação total do mundo. Salmo 93, verso 3 diz assim, olha: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Ou seja, na casa do Senhor temos que ser santo. Por quê? Porque 1 Pedro 1,16 diz assim, ó: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, seja separado, porque o Senhor é separado. Essa separação do mundo e nós não quer dizer que aqui nós somos um povo exclusivo, vamos dizer assim. Eles podem passar o que for, mas nós, Deus guarda. Não, a gente pode passar. Se fosse assim, muitos de nós não morríamos de algumas formas trágicas. Nós morremos. Até a própria Bíblia mostra, né? Tiago, a espada, Pedro, Paulo, todos eles morreram de alguma forma considerada até trágica.
Não é isso. Separado, ser santo, quer dizer não se envolver com o que não convém. Alguém diz assim: posso tudo naquele que me fortalece. Bem, olha, amém. Mas também a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quem pensa em ser santo tem que saber o que lhe convém fazer e o que não convém. Porque se nós tivermos assim, com esse pensamento, torna até mais fácil a liderança da igreja. Porque ele sabe que o povo ensinado é um povo que não se perde. E nós precisamos entender isto. Qual é a vantagem de nós nos separarmos de algumas coisas? Como eu falei, né? A gente carrega a gente de todo jeito, né? Esses dias teve um jogo do Porto aí, e aí entraram 3 senhores do Porto, e no final, quando eu fui levá-los ao estádio, um deles virou para mim e falou assim com aquele tom de querer impor uma situação, falou assim para mim assim: então, meu amigo, você é Porto, o que você é? Eu levei para ele assim e falei assim: olha, nessa terra eu não sou nada, de ninguém, nem de Porto, nem de Sport, nem de Benfica, de ninguém. Não, mas pensa bem no azul. Eu falei: por um acaso eu gosto muito da camisa azul, nem estou hoje com ela, gosto muito do azul. Mas quase que eu falei para ele, mas aí ele deu tempo, mas eu ia falar assim: mas eu prefiro o branco ensanguentado. Porque o nosso Deus, ele tem coisa melhor do que para nós, muito melhor para nós. As pessoas às vezes querem saber, questionar. Eu não preciso disputar campeonato, saber. Outro dia um veio perguntar para mim: o que você pensa? Eu penso o seguinte, que do meu bolso não sai um cêntimo para ninguém. Eu trabalho que só. No dia que eu caí doente, nenhum deles manda nem um e-mail para mim. O SMS que é barato. Para dizer: você está bem? Não compro uma pílula, um comprimido para mim, não. Agora vou eu ficar comprando camisa, bola, ir de estádio. Não, meu filho, olha, eu prefiro estar no melhor lugar da terra. Quem quer ser santo se isola dessas coisas e vem para a casa do Senhor. Agora ele diz assim também: unidade. E aí entra o texto de Colossenses 1, 16 ao 23, que eu peço que ponha ali, para você acompanhar ali. Colossenses capítulo 1, versículo 16 até o verso 23, que tem algo interessante para nós ali. Apareceu. Olha lá. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O que ele quer dizer isso? Segue lá. Tudo foi criado por ele e para ele. O que ele está querendo dizer? Que tudo é dele. É o que João falou, que sem ele nada se fez. Ou seja, quando se fala de unidade, se fala que tudo é dele. Você vê um passarinho voando aí? É de Deus. Não é seu não, é de Deus. Você vê aí um trevo de 3 folhas nascendo aí no mato aí, que a gente às vezes não dá nada, que é mato. É de Deus. Porque essa terra só produz o que Deus permite. Você vê alguém andando aí, comendo, falando, dirigindo, que nem nós aqui sentados, é de Deus também. Porque tudo é dele. Nada se fez sem ele e tudo é por ele. Unidade. Quando ele fala dessa unidade, ele agora transporta essa unidade de ele e o Pai somos um, assim como nós também seríamos um com ele. E um detalhe dessa unidade que eu vejo, irmãos, é que ser um com ele é ser um com o Pai. Porém, olha só, coisa que talvez você não tenha pensado. Uma árvore tem vários galhos. E
desses galhos saem ramos menores e muito tipo de folha, mas o tronco é um só. Somos um povo espalhado na terra, mas ligado num único tronco, uma videira verdadeira chamada Cristo Jesus. Somos um só. Eu não sei se no corpo, você, que parte do corpo você é. Paulo tem uma alusão muito linda sobre isso, mas não vou entrar nesse detalhe, mas tipo assim, eu prefiro ser uma célula que compõe o corpo. Eu não preciso ser um órgão inteiro. Se eu for uma célula, eu já me dou por satisfeito, irmão. Porque eu como célula, você como célula, outra célula, vai juntando, vai formando a pele, vai formando, e nós juntos formamos um corpo espiritual na unidade em Deus. Isso é o que interessa para nós. Porque se nós não soubermos isso, às vezes fica aquelas pessoas querendo um ser maior que o outro, né? Aqui não tem isso não, mas por aí afora você já viu muita gente, né? Aqui em Portugal eu não vi isso ainda não, mas por outros cantos tem muita gente por aí querendo ser maior do que os outros, o poder de querer ser grande. Irmão, Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha na terra ninguém maior do que João. Olha que nasceu gente grande no mundo, e ele comparou com João. Não tinha ninguém maior do que João, porque abriu a porta para Jesus entrar. Abriu a porta. Abriu. E o próprio João disse assim: não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E o Senhor diz: eu não tenho ninguém maior do que ele. Vai entender isso com o Senhor? Aí eu fico pensando, quando alguém quer ser muito grande, eu fico pensando: meu pai, deixa eu te conhecer. Agora ele diz assim também uma coisa: frutificação espiritual. Aí vamos lá para Gálatas 5, 22. Do 22 ao 25 fala sobre essa situação. Gálatas 5, 22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o verso ainda seguindo, o 25 diz o quê? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque para que esses frutos sejam gerados, precisa da intercessão primária de Cristo. Intercedeu pelos discípulos para que isso fosse gerado neles. Irmão, se isso for gerado em nós somos uns crentes e realmente o Senhor pode contar. Pode contar. Porque o fruto, irmão, ele vai nascer conforme a árvore dá no seu tempo certo. Não nasce fruto. Você não plantar hoje e colhe o fruto amanhã. Também você não vai plantar uma coisa e colher outra. Não existe isso. E o mais interessante é que quando é na hora do plantio, as pessoas costumam plantar 3 sementes. Não sei se você já observou isso, mas eu já vi gente plantando, principalmente feijão e outras coisas, milho. Eles abrem a cova e botam 3 sementes. Não sabe qual delas que vai gerar. Pode gerar as 3, pode gerar uma, pode não gerar nenhuma. Mas quando elas germinam, dá as espigas muito mais do que 3, irmão. Muito mais do que 3. Por quê? Porque o fruto que foi plantado, a semente, gerou muito mais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que a semente plantada em você vai gerar muito mais coisa do que você espera. Nós muitas das vezes esperamos: eu só vou ter isso, só vou ter aquilo. Não, Deus vai gerar muito mais coisas em você do que você espera. E o detalhe, irmão, é que nós, como somos um silo. Você sabe o que é um silo? Um silo é aquele armazém de grãos, é coisa que vocês já viram aqui. Nós somos igual a um silo.
Em nós foi colocada uma semente que vai gerar. E quando ela gerar, ela germinar, nós vamos repartir essa semente com outro silo, que muitas das vezes nem conhece a Deus, e aquela semente plantada ali vai gerar um novo conhecimento de Deus na vida de alguém. O evangelismo é isso, irmão. O evangelismo é isso. É gerar em alguém vida. Por quê, irmão? Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes nós deixamos de interceder. Ah, detalhe. Eu quero ganhar almas para Jesus. Começa orando por elas. Para quando você sair à rua, Deus preparar a oportunidade, seja a hora que for, de você evangelizar alguém. Comece orando por elas. Porque se você não orar por elas, você não vai ter oportunidade. Primeiro, porque quem intercede pelos outros é porque demonstra ter amor pelaquela vida, pelaquela alma. Se eu não tenho amor por uma vida, por que eu vou falar de Jesus para ela? Começa por aí. É o caso lá do Morev. Quando nós queremos ver tudo isso que Jesus falou nessa lição de hoje, para nós temos que entender isso. Queremos ser intercessor. Ah, Jesus, nosso intercessor, maravilha, Ele está ali intercedendo por nós. E você está intercedendo por quem? Porque se Ele é o exemplo, nós temos que seguir o exemplo. Temos que seguir o exemplo. Eu sou fruto de oração. Há anos atrás você não me viria do jeito que você está me vendo hoje. Com certeza. Primeiro porque eu era metaleiro. Andava com roupas pretas, coturno até metade do pé, correntes amarradas no corpo, cabelo crescido. Meus finais de semana eram dentro dos clubes de rock and roll. E Jesus entrou na minha história. Numa hora que eu estava quase a tirar a minha vida. Você acha que hoje a internet serve? Eu sou do tempo da televisão que só tinha 4 canais, 3 horas da manhã ela desligava. Mas havia um homem que pagava caro para estar na televisão. E era uma parede branca e uma cruz. E ele ficava falando de Jesus 2 horas da manhã. E muitas das vezes eu chegava da rua, ligava a televisão, ele estava falando lá. E eu começava a chorar. E Deus foi trabalhando na minha vida. E aí, o que acontece? Um dia, o Senhor me chamou. Quando eu já estava naquela situação alegre na rua, mas em casa, quase entrando pela porta do desespero para me tirar a minha vida. Um dia, fui convidado a estar numa igreja. E quando eu fui a essa igreja, um evento que a minha esposa até estava organizando, quando eu entrei nessa igreja, eu me lembro muito bem que eu pisei na calçada do lado de fora da igreja. A banda estava tocando hino. Eu comecei a chorar na calçada, entrei na igreja chorando, chorei o culto todo. No final eu estava a única pessoa. Dia 9 de outubro de 1987, quinta-feira, eu estava lá na frente aceitando Jesus e a minha vida mudada. Eu lembro que os irmãos iam na minha casa visitar minha mãe que já era crente, minha irmã que era crente, minha família. E quando eles me viam passando daquele jeito, um dia alguém perguntou para minha mãe, minha irmã Maria, o que é isso aí? A minha mãe falou assim, isso aí é o meu filho, ore por ele. Hoje eu estou aqui para dizer para você que intercessão e oração tem peso e tem valor, irmão. Você está aí é porque alguém tem orado por você. Você está aí é porque alguém está sustentando você. E se você quer ver mais alguém aqui, começa a interceder, começa a buscar, começa a clamar. E Deus vai fazer maravilha na vida daquele que você espera. Eu sou prova disso. O meu irmão se converteu. Meu pai se converteu.
Meu pai, que eu nunca jamais imaginava que meu pai um dia ia olhar para mim com outros olhos. Quando eu fui embora do Brasil, meu pai se converteu, e naquilo que ele se converteu, ele foi, mandou um recado para mim assim: quando você voltar e abrir uma igreja, eu vou ser o seu primeiro crente. Eu falei, opa. Meu pai veio, eu abri a igreja. Meu pai começou a congregar dentro da casa, nós abrimos a igreja dentro da cozinha da nossa casa. Meu pai começou a congregar ali conosco. Meu pai veio, o primeiro que eu batizei da igreja. Tive o prazer de batizar um homem que era alcoólatra. Tive o prazer de batizar o meu pai, ver o meu pai sendo transformado. E no final eu ainda sepultei o meu pai. Em plena festividade na igreja veio a notícia que meu pai tinha falecido. E eu louvei a Deus. Por quê? Porque eu fui lá e falei assim: mas eu vi Deus mudar e transformar a vida daquele que estava ali. E eu fui o último que vi meu pai. E quando eu fui ter com ele no hospital, ele falou assim para mim: Celso, eu tive um sonho essa noite. Meu pai estava com problema de hemodiálise. E eu falei: que sonho o senhor teve? Olha, veio um homem de branco aqui com mais 3 nessa noite. Bateu no meu ombro e falou assim: João, vou te levar para minha casa, tenho muito trabalho para ti lá. E naquele dia meu pai partiu. Digo para você: o salvo nunca vai ser enganado, porque Deus vai cuidar de você. Interceda por uma vida, interceda por uma alma, e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Deus abençoe os irmãos.